verdade. Eu dou amor, eu dou minha mão à palmatória nessa situação amorosamente, sem problema nenhum. E agradecidamente. Pois é, por isso que eu falo muito nessa questão da gente estar atento nessa questão, porque assim, as coisas vão acontecer, tudo que é novo para o ser humano, tudo, e é qualquer pessoa, não é A, é o B, é o C, não, todas as pessoas, se elas passam por algo novo, elas se assustam. Primeiro intuito é renegar. Não aceito isso não me pertence, eu não vou saber, eu não sei, e não sei o quê, muita É, coisa. Dá aquele momento assim, aí começa o momento do desespero e parará, aí depois vai aceitando, vai entendendo, eu vou ter que fazer, aí depois vai se conformando, e aí depois vai entendendo que tem que aprender, aí vai aprender e bota em execução. Todo processo passa por isso, todo processo passa por isso, né? A questão é você começar a cultivar esse lado amoroso em você, né? Onde eu entro que a gente não tem, não é essa coisa, quando eu falo do amor, eu não estou falando dessa coisa de que, ai, oh, amado, querido, não é isso. É de que a gente consiga se perceber na nossa ação. Entendeu? De nós estarmos atentos a nós. Esse amor é para conosco. O que que eu preciso fazer? Onde eu preciso trabalhar? Quais são os pontos que eu vejo que são situações que hoje, para mim, estão assim mais, vamos dizer assim, estão piscando pisque de alerta, né? Que é o que eu digo assim, existem situações que a gente está vivenciando que elas são praticamente elas acontecem ou é diariamente ou pelo menos uma vez no mês, mas elas acontecem muito. E se aquela situação, aquela postura está acontecendo em repetitivo, abre um sinalzinho de alerta para a gente ver o ponto que a gente precisa entender de trabalho. E aí ele entra muito nessa questão de a gente começar a desenvolver os grauzinhos de amor, né? A gente vai desenvolvendo um nível de amor, de compreensão para uma coisa, e aí depois a gente vê que tem outra coisa que a gente tem uma deficiência e vai trabalhando esse outro grauzinho de amor, e à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a habilidade de precipitar. Então, às vezes, até com determinadas coisas que você já tem um domínio, quando você verbaliza, aquilo já acontece quase que de imediato. Em outras situações em que para mim ainda está sendo um desafio, porque eu ainda não fortaleci a confiança em mim de precipitar, já demora um pouquinho mais. Mas é isso que ele relembra muito da gente trabalhar essa questão dessa habilidade de precipitar, e que isso só vai acontecer no momento que eu vou começar fortalecendo esses meus grãozinhos de amor, esses grãozinhos de amor que eu vou desenvolvendo comigo. esses grãozinhos de amor, eles são necessários exatamente nas situações mais conflitantes, né? Os conflitos são exatamente a falta do amor. Como é que você consegue, pelo menos eu, como é que é o primeiro passo que eu faço? Gente, por que que aquela peste está fazendo isso desse jeito? Aí eu vou e me coloco no lugar da pessoa. Tento pensar como ela pensa, certo? Certo. Para que eu possa perceber os sentimentos que levou àquela situação. Isso me leva a um grau de compreensão. Ali já quebra um percentual enorme de rejeição com relação àquela atitude. Com certeza. Porque aí, quando eu me coloco ali, e aí o meu cérebro, a minha alma, ela já vai buscar situações que são ou parecidas, ou às vezes até muito parecidas. E aí, Sim, quando eu me lembro que o negócio foi comigo, a minha compreensão expande. Quando a compreensão expande, está quebrada a barreira para que você respeite. Porque aí o amor, para mim, na minha percepção, é o respeito. Não é o amor, ai, amor, ai, amor. não, é esse mesmo. Não, é o respeito. Quando você respeita a opinião, a posição, a postura do outro, você está amando. Porque Sim, você não está perseguindo energeticamente.
Você está amando, você está respeitando. E eu digo, além disso, eu digo que esse amor também é um amor de acolhimento. Quando eu falo de acolhimento, de eu me acolher e de eu não me, como a gente já falou na reunião passada, da gente não ser o nosso algoz, mas sim ser aquele ser que entende que eu tenho essa limitação, mas eu vou me acolher nessa minha situação e eu compreendo que eu posso sentir essa dor, mas eu posso também ultrapassá-la se eu quiser. Quando eu faço esse momento de acolhimento, eu consigo duas coisas. Primeiro, acolher a criança que está ali no grito, porque, como é uma novidade, quem vem primeiro é a criança, né? Toda novidade, quem entra primeiro é a criança, que é o início de tudo, que ela está ali querendo saber o que é aquilo dali. E se a gente fica na coisa de que eu tenho que saber, não, de que eu não sei, mas eu preciso entender. E aí é onde entra a coisa de você aprender a pedir, né? Às vezes eu preciso, por exemplo, eu estou precisando desenvolver a minha capacidade de atrair dinheiro. Eu não vou, se eu não sei, eu tenho que buscar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar, eu vou pedir aqui, olha, eu estou precisando que vocês me orientem como é que eu vou fazer para mim desenvolver a capacidade de atrair o dinheiro. Assim como se eu preciso ter um conhecimento, eu não tenho esse conhecimento, eu tenho limitações, eu preciso que vocês me ajudem a atrair o conhecimento que eu preciso para resolver tal situação, porque eu não tenho. Então, nesse momento, eu, ao mesmo tempo que eu estou com a minha criança extremamente acelerada, porque ela precisa aprender aquilo, eu também estou acolhendo essa criança, entendendo, olha, você não precisa saber tudo, mas você pode buscar informações fora. Entendeu? E é isso que ele vem falando muito nesse discurso, que ao mesmo tempo, por que que é o amor? Por que que essa questão dos graus? Por que essa questão da compreensão? Porque você tem que começar com você. E É. daqui isso expande. Porque é aquela coisa do Coríntios 13, que eu até finalizei aqui com ele, mas assim, é o Coríntios 13, entendeu? Então, é literalmente aquilo, mas aquilo não é para com o outro, é para com você. É porque às vezes a gente pega aquela passagem e a gente, quando vai lendo, a gente vai vendo só as pessoas, né? As pessoas que a gente tem que compreender, as pessoas que a gente tem que amar. E, na verdade, eu entendo mais aquele Coríntios 13 como eu mesmo, eu para comigo, eu para com o meu ser, eu para com as minhas vivências, não só desta vida, mas de vidas futuras, de vidas passadas, então, em todos os sentidos, em todos os meus universos, né? Então, quando eu entendo isso, eu vou aprendendo a entender que eu posso liberar essas energias para equilibrar todos os meus eus no meu multiverso, assim como eu posso equilibrar todas as minhas vidas passadas através dos meus comportamentos de hoje, né? Eu não preciso ficar preso naquele comportamento ou ficar preso naquela situação. Eu acolho, entendo, mas eu tenho que seguir, porque o processo é esse. O que que eu tenho que aprender agora? Então, eu preciso que vocês me orientem. E aí ele fala muito dessa questão da gente a trabalhar muito essa questão de aprender a desenvolver essa capacidade de pedir, de acolher, de amar. Ele fala muito nisso, eu acho muito interessante essa questão desse desenvolvimento, e o que me vem muito forte, que é uma coisa que é muito natural para a gente, principalmente quem está trabalhando muito a espiritualidade, acaba tendo uma coisa muito chamada da criança ferida, muito latente, né? Quando você está nesse processo de desenvolvimento espiritual, já te dou a passagem, Cláudia. Você está nesse desenvolvimento espiritual, você tende a ter esse momento de você colocar, de acolher a criança, e antes desse acolhimento vem toda aquela catarse da criança, né? E aí é onde você vai trabalhando a consciência até o ponto de você conseguir entender essa criança de uma forma positiva. Pode falar. Certeza. Essa questão do amor próprio, ela foi muito, muito assim, como tudo, né? Sabiamente ditado por Cristo, do segundo mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você tem que se amar. Não existe amor para com ninguém se você não se ama. Não existe.
Você pode achar que existe, mas não existe. Porque se você não se compreende, não se aceita, não se acolhe, não se trabalha, como é que você vai fazer isso por alguém, meu povo? É isso mesmo. Não tem condições, tá bem aí, tá na cara. Só que, né? Aquelas coisas, né? Aquelas parábolazinhas de Jesus. Eu vou dar um tempinho para a Gerson falar um pouquinho também, que a gente está quase no Né? monólogo. Gerson, qual é a tua compreensão até onde a gente está falando do discurso 10? Na verdade, é um complemento, né? Eu anotei aqui o que ele fala num trecho. Quando se anseia por se libertar, e apesar disso aparecem experiências penosas, é o fortalecimento do caráter que se firma e que lhe dá, afinal, a perfeita e eterna mestria sobre todas as coisas externas. Ele pode, com exata compreensão desse ponto, calmamente regozijar-se com a experiência que lhe permite voltar-se e aconchegar-se à gloriosa e mariosa presença eu sou. Uhum. Eu estava vendo que eu sigo a história de Guto, né? Que aí é um Instagramzinho espírita. É que o Guto fala que uma pessoa estava prestes a mandar uma mensagem super ignorante para outra pessoa, só que aí veio uma vozinha por trás e disse assim, não manda agora não, não manda agora não. Aí ele fala que, né, como Kardec fala, que os espíritos agem na gente por inspiração, né? Eles estão lá muitas vezes, é alguém que caminha dentro da gente, está com a gente, são nossos guias, protetores e tal, que eles sempre estão lá, a gente tem que parar para prestar atenção e ouvir eles, né? Que, tipo assim, eu tive prestes a explodir essa semana, a gente tem que tirar sempre para a gente, né? As experiências. E aí eu pensei muito no livro, disse assim, não, eu vou acalmar. Calmei, relaxei e dei a resposta. Dei a resposta na altura, sinceramente falando, sem agredir, sem falar mal. E a pessoa disse, não, Jéssica, você está certo, é isso mesmo, vamos fazer do seu jeito. Tal. Antes, muitas vezes eu chegava, não, cara, presta não dá certo isso aí, não vamos fazer não, tal. Eu já chegava na ignorância. E eu aprendi que não adianta. Tem que aprender a ouvir pensamento calmo dentro da gente, não ter pressa, não gritar. Aí ele fala lá que ele costuma chegar quando estamos prestes a agir por impulso e pede um momento a mais para refletirmos. Nossos guias, eles sempre dão esses toques para a gente. A gente sempre está acompanhado, não adianta. A gente sempre está acompanhado, nunca estamos sozinhos, a verdade é essa. E às vezes a gente não percebe isso, né? Sim. Não tem percepção de que tem alguém com a gente, que tem alguém nos guiando, tem alguém também nos guiando para outro caminho, tal. E a percepção disso é muito importante. Eu estava lendo a história da alquimia, né? O que é a alquimia? A alquimia histórica, né? Que todo mundo conhece. A alquimia Sim. era realmente transmutação de metais na pedra filosofal, combinando ciência primitiva, filosofia e espiritualidade. No caso da alquimia que se fala, é transformar metais em ouro, pedras em pedras preciosas. A alquimia está dentro da gente. A alquimia é a presença interna. A verdadeira alquimia é a presença interna. Por quê? Eu citei numa das reuniões que eu estava prestes a não fazer um trabalho porque não sabia editar vídeo. Fui lá, meti as caras, fiz. E isso, assim, foi depois de eu ler o livro. Depois de eu ler o livro, eu fui lá, fiz, comecei a editar vídeo, fiz o vídeo da pessoa, a pessoa aprovou e consegui uma nova profissão. O ponto de Eu estava dizendo, não dá certo, não dá certo. Eu parei, peraí, por que não dá certo? Eu vou fazer essa bagaça mesmo aqui. E fiz, impressionante. Eu não sabia fazer nada. E veio aqui um pessoal, pega aqui, pessoal, comigo, os guiazinhos, dizendo, rapaz, faz isso.
bota aqui, rapaz, ficou a cor mais linda do mundo o vídeo. O cara aprovou, pagou, e hoje eu estou editando vídeo por um bocado de gente agora. E é isso. Show de bola. Isa, Oi, aqui estou. Primeiro, e aí, desculpa pelo atraso, tranquilo. mas esse capítulo eu não vou comentar muito sobre ele, porque ele me causou um certo ranço. Por quê? Oi, A por quê? pessoa, em sua grande ignorância, não quer aprender a se amar, porque acha que é incorreto você se amar, você se cuidar, você fazer qualquer coisa em prol de si. É uma coisa que a Claudinha falou, né? Como é que eu vou fazer pro outro se eu não sei fazer em mim? Mas eu aprendi muito que eu tenho que fazer pro outro e eu não sei fazer comigo. Eu sei cuidar de você, eu sei cuidar das suas coisas, eu sei fazer tudo. Agora, para mim, parece que é uma prisão. Hum, É justamente um ponto que eu fiquei muito pensativa. Eu disse, eita, pronto, agora cutucou a minha ferida, assim, pronto. valendo. No próximo capítulo, a Claudinha já avisou, mas existe um calendário onde a gente pode pedir para nossa alma frequentar as universidades dos espíritos, a Universidade dos Mestres, certo? Através dos nossos espíritos. E aí, o que eu te recomendo, Isa? Você aproveitar o calendário que eu já coloquei aqui, inclusive nos slides, e aproveitar esse calendário, pegar a oraçãozinha que eu também coloquei aqui, e você direcionar o seu espírito para cada período de 14 dias, a gente frequenta uma universidade do espírito, certo? E aí você indo para essas casas de espírito, você vai solicitando que lhe seja ensinado a se amar, certo? Que você coloque seu espírito para que seu espírito não, sua alma, porque o seu espírito tem consciência. Quem não tem consciência é a sua alma, porque ela está impregnada das energias de todas as suas existências. Então ela acaba meio que ficando meio ovoide em alguns aprendizados que talvez seja o caso. E aí você coloca o seu espírito para conduzir ele para essas universidades do espírito e solicita que abra nível de consciência na sua mente para que você aprenda a aceitar se amar, certo? Certíssimo. E aí você vai colocando isso, né? Eu peguei, quando eu li esse capítulo, para mim só vinha Coríntios 13, né? Coríntios 13. E aí no final eu disse, não, tem que colocar, nem que seja uma das citações, que é a citação final, que eu acho que ela resume literalmente tudo, né? Que ele diz assim, agora, portanto, permanecer essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior. O que eu quero dizer com isso? Que independente, você pode acreditar em você, você pode ter esperança de uma situação melhor, mas se você não desenvolver esse amor, esse acolhimento, as coisas não acontecem, porque ela vai travar. Porque você entrou agora, mas a gente estava falando justamente dessa coisa da gente se travar nos aprendizados da vida e a gente parar querer parar as nossas engrenagens, elas não param. A gente só vai se quebrando, porque as engrenagens elas não têm como parar, porque existe um ciclo de 7 anos e vai entrar outro de 7. Se eu não quero aprender o meu aprendizado dos 7 anos que eu tenho desse ciclo, esse ciclo vai se envolver com o ciclo que vai se abrir. O que vai acontecer? O ciclo que vai se abrir, ele vai trazer os aprendizados daquele ciclo. Só que ele já tem, nesse ciclo aqui, o que se entende? Que você já assimilou o ciclo passado. Como você não assimilou o ciclo passado, ele se mistura com o ciclo presente. Então, o que acontece? Você vai retardando o que é a sua capacidade de prosperar. Pronto, é exatamente isso que eu sinto, que eu estou passando e aprendendo a duras penas. Porque quando você se anula, né? Você é uma unidade, você é o responsável por você. Se você se anula, se você não se cuida, como é que a sua vida vai fluir? Como é que as coisas vão andar?
Hoje eu ouvi uma coisa que mexeu muito com a minha mente e me fez ter uma clareza muito grande, voltando ao início da criança, né. A questão é que você tem uma criança, mas ela não quer sair da zona de conforto dela, para que para que ela reconheça o lugar dela e você tenha a sua autorresponsabilidade como adulta e de dizer que tá tudo bem. É você, a criança ferida existe, mas é como se fosse você que não quisesse largar. Sim. É onde entra que a gente tem que entender até que ponto é a criança e até que ponto é o meu medo de seguir. De seguir, exatamente. Aí, é por isso que eu fiquei assim tão com aquela coisa assim: "Ah, eu estou lendo, mas não é isso que eu quero ler, porque eu não quero sair daquela zona de conforto". Fazer que nem o outro não é uma questão opcional, né? Quando a gente se propõe a encarnar, a gente se propõe a entender que a gente tem um aprendizado para seguir. E aí, mesmo a gente não querendo, tipo, quando chega aqui, me arrependi, É mais ou menos tô assim, eu disse: "Gente, não arrependido, é possível que eu escolhi isso". tô arrependido, na verdade, você não pode não ter escolhido isso, mas você se colocou nisso, porque você deixou de querer aprender, É. entendeu? Uhum. Aí, o que que aconteceu? Você juntou alguns ciclos no caminho e aí tudo ficou muito pesado, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, no meu segundo ciclo, eu não quis aprender isso, eu não quero, não vou aprender isso. Aí entrou o terceiro ciclo, já não aprendeu o segundo, vai para o terceiro ciclo, que é o Aí, dos 20, até os 21 anos. Aí lá nos 21 anos, não quero aprender, continuo não querendo aprender, tem todo o direito. É uma escolha. Vai para o ciclo dos 28, mas já vai com peso de 2 ciclos não encerrados. Não Olha o peso. encerrados. É, Olha o mais ou menos peso. é mais ou menos assim. Tá mais a minha vida tá mais ou menos assim: "Minha filha, vamos lá, né, você quer agora ou vai mais?". Porque E eu, assim, é agora ou nunca. eu acho assim que é uma oportunidade. Eu acho assim, quando a gente está estudando livro de ouro, como a gente está estudando aqui, eu digo que é uma oportunidade de amor, porque você está abrindo seu nível de consciência de uma forma positiva. Isso quer dizer que não vão ter dores nesse processo? Vão, porque você vai abrindo seu nível de consciência e você vai perceber. Por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado de não querer ser o nosso algoz. Porque a gente vai abrindo o nível de consciência e, em vez da gente se acolher, a gente começa a querer ser um inquisitor, né? Porque nesse momento, em vez de a gente acolher, eu disse, olha, realmente, naquele momento eu não tinha condições, eu não tinha consciência, eu não tinha a visão de vida ou a condição de entendimento como eu tenho hoje. Então, é um acolher. Mas, geralmente, o que que a gente faz? Ah, se eu tivesse feito isso naquele tempo, ah, se não sei o que, entendeu? Então, isso é um algoz. Porque, em vez de eu acolher que eu, naquele momento, eu não tinha capacidade, nem tinha força, ou, enfim, não tinha nível de consciência para entender a importância do que era ter esse aprendizado, eu simplesmente fico na inquisitora de querer dizer que, ó, agora tá vendo o que está acontecendo contigo? Tá lascado por causa disso. Não, não é bem assim. culpa É tá você Ao entender. invés de você desculpa, Andresa. Não, tranquilo, pode falar. Ao invés de você se acolher, né, de: "Olha, parabéns, você está conseguindo", você quando tem essa restrição, digamos assim, você não consegue. É muito para mim mesmo, é muito difícil eu É, conseguir reconhecer uma pequena vitória, por é, mais mas, besta que seja. mas aí é que tá. Tudo é uma questão de se colocar, fazer. Ah, é muito difícil. Pode ser muito difícil, mas não é impossível. O difícil está na minha. Lembra que eu falei de uma coisa chamada disciplina lá Sim, no início? E a sim. disciplina está também no se acolher. A disciplina está em perceber, eu não percebia isso, fulano me percebeu, aí nesse mesmo instante você parar e olhar para você e dizer, obrigada minha presença, obrigado meu eu, obrigado minha criança, obrigado meu ser por você ter evoluído, ter entendido, entendeu? Entendi. Não simplesmente, eu não percebi, não, você percebeu porque o outro falou. Se o É, outro falou, tem um sentido. Então, nesse momento, o que que a gente faz? Como eu estou tão fora de mim, precisa alguém de fora me reconhecer.
E aí é onde entra essa questão de que quando o outro me reconhece, como eu ainda não sei aprender, não consigo fazer esse auto-reconhecimento, se o de fora me reconhece, nesse momento eu tenho que começar a desenvolver o meu auto-reconhecimento. Que nesse momento que o outro fala, isso tem que ficar para você, de você dizer assim, depois que essa pessoa terminar, não naquele momento, mas depois você ter aquele momento de olhar para você e dizer assim, oh, muito obrigado, obrigado por ter me ajudado, obrigado pelo minuto de consciência, obrigado. Isso é um obrigado com você. Obrigado por eu ter conseguido ultrapassar esse meu limite de consciência. Isso é um autocuidado. E isso também é o desenvolver o autorreconhecimento. Porque Respeito. isso é necessário. Sim, Se você está tão fora como você está me falando, tipo, eu não consigo me reconhecer, eu sou tão orgulhosa que eu não consigo me dar o direito de me reconhecer, tá? reconhecer. Bem isso, Sim, tá? demais, E, demais. e aí tem que vir uma pessoa de fora, como eu tô tão externa, eu tô tão fora de mim, eu tô tão desconecta de mim, que tem que vir um de fora para me dizer isso. E aí, quando esse de fora diz isso, o que, que tem que trazer para si? O autorreconhecimento. Aí eu não sei me reconhecer, mas o outro me reconheceu e faz sentido. Então, obrigada. Aí é onde vai começar a fazer o processo. Como você não sabe fazer, você vai começar através dos outros. Porque aí, quando você vai internalizando essa sementinha, você vai cada vez mais entendendo o quanto você já caminhou. E aí você vai começar com. Você vai. Porque nesse momento você está tão bloqueado que você não consegue ver, por exemplo, o seu hoje para o seu do ano passado, certo? Sim, Fazer esse contrabalancear, porque você está muito no reconhecer do outro. O outro é que tem que me reconhecer para que eu me é, sinta reconhecido. E ao sim, contrário, eu tenho que me reconhecer para que o outro entenda que ele também vai me reconhecer porque eu me reconheço. É sim, aquela coisa que a Cláudia falou aqui. Eu não tenho como amar o outro se eu não me amo. O processo do auto-reconhecimento é a mesma coisa. O outro só vai reconhecer em mim aquilo que eu também me reconheço. demais. É, Se você prestar bem atenção, a divina presença, ela sempre enaltece, né? Ela é o próprio cetro de poder, né? Ela é o teu cetro de poder, ela é o teu, né? E toda vez que você se enaltece, você se aproxima da tua divina presença. E toda vez que você se diminui, você se distancia dela, certo? Você tem que entender a força do pensamento, do que você está se permitindo sentir, certo? Eu não mereço, eu não sou digna, né? Essas coisas. E por aí vão várias expressões, que agora não me vem à mente. E a força do que você sente para que se elabore esse pensamento, certo? E o nível que você se coloca, entendeu? Porque agora é a hora, agora é o momento mesmo de você perceber isso, porque você está exatamente estudando essa força que é antagônica a esse negativo, né? Porque toda vida que você diz assim, eu sou a luz, eu sou Deus em ação. Não há, não há o que, o que falar mais, né? Porque se eu sou Deus em ação, meu amor, eu sou o máximo do máximo do máximo do máximo. Né? Então, aí quer dizer que toda vez, eu também me diminuí já muito, muitas vezes, meu Deus do céu, eu olho assim, eu olho para coisas que eu passei, que eu fui responsável por passar, que eu só passei porque eu me diminuí, né? E hoje eu olho assim, gente, como eu me espremi para ir sentada nesse banco. é. As nossas crenças, elas, que é muito de crença. Eu fui levada a crer de que eu não era capaz, né? E quando, por exemplo, um exemplo besta, quando eu olho o que eu olho o que eu aprendi até hoje
e que eu vou me formar, tá muito perto de eu me formar, eu fico, meu Deus, isso é capaz, sabe? Um elogio por uma postura de mudança, por exemplo, por estar melhorando, eu fico tipo, meu Deus, que coisa impossível, entendeu? É muito difícil, mas também é muito recompensador você se livrar dessas amarras, sabe? Dessas crenças. É muito gratificante, porque quando você diz, eu sou a presença divina, quando você não se reconhece, soa como uma frase qualquer. Soa Sim, como eu vou beber água. Mas quando você realmente reconhece, você internaliza e você trabalha nisso e você começa a se reconhecer, aí é babado. A mudança é. acontece. Acontece que quando você diz eu vou beber água, muito provavelmente você vai beber água. E se você diz eu sou Deus em ação, sem sentir isso, entende? Como é bem mais coisado, bem mais coisado. É bem mais intenso. Isso, porque se você diz eu vou beber água, por mais simples que seja o ato de beber água, você vai de fato, certo? Com certeza, e realmente beber aquela água. E aquilo dali foi verdade. Ao passo que se você diz eu sou Deus em ação, e se você não se prepara, se você não se permite, se você não faz exercício. Olha, Isa, você conseguiu isso. Diga todo dia no espelho para você. Isa, você conseguiu isso, 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 só o ano passado. E aí, mulher? Tu não acha que tu está com essa bola toda? Vai fazendo exercícios, porque isso vai quebrando. Porque o exercício, nesse sentido, ele é a expressão e a realização da tua vontade de mudar, Sim, entendeu? São pequenas coisas que parecem tolas, mas que de tolos e de bestas não tem nada, não tem nada. São atitudes e necessidade de achar a sua luz. sim. Eu digo isso assim, das coisas que eu passei, né? Enfim, eu acho que esse capítulo ele fala muito dessa questão e é aquela coisa, né? Geralmente os capítulos eles se complementam. E aí a gente disse, mas como você agora falou, né? Isa, que não sabia como fazer. Aí ele vem e diz assim, não tem problema, não sabe como fazer, eu vou lhe ensinar. Certo? Você É, não está entendendo, parará, parará, ok. Então, como é que você vai fazer? Aí ele vem dizendo assim, olha, vocês têm que começar a se conectar com as energias dos mestres, e aí ele vem com a história de Deus Himalaia, né, que é o mestre dos mestres, ele ensinou vários mestres, né, interessante depois, se puder, dar uma lidinha de quem era Deus Himalaia, né, ele foi mestre dos mestres, ele ensinou vários mestres ascensionados, né, e aí ele fala dessa questão de você buscar o retiro dos mestres, e ele fala dessa questão que o retiro de Himalaia, né? Você pode absorver essa energia, a energia que você recebe desse retiro, né? É justamente de autorrealização, de cura profunda, de elevação de consciência, né? Essa coisa, e Himalaia está muito ligada com o mestre que a gente está fazendo esse estudo na quarta-feira, não por acaso, porque a quarta-feira é a quarta-feira do raio branco, que é um raio de consciência, de desenvolvimento, de libertação, que vem com Serapis Bey, certo? E olha que ele fala é muito muito, legal. Tudo se conecta. e, e aí ele mesmo tem uma mensagem que ele psicografou, que ele fala muito que ele está muito ligado hoje com o quarto raio, justamente para fazer essa aceleração do desenvolvimento de elevação de consciência das pessoas, né? Quando eu escolhi a quarta-feira, e teve, aí o Hotel já disse assim, mas não pode ficar na terça? Eu disse, não, pode não, só pode ficar na quarta.
Tem um sentido para estar na quarta-feira. Não é por acaso a quarta-feira, não. A quarta-feira ela tem todo um sentido, que é justamente isso, para a gente absorver mais ainda. É um livro de abertura de consciência. Se a gente está numa quarta-feira do raio, que é de abertura de consciência, ó a amplitude disso para você desenvolver o seu nível de consciência, porque você está sendo regido num raio que já é numa quarta-feira, que vem com essa energia do raio de Serapis Bey, dessa abertura de consciência, e a gente está fazendo um estudo de livro de abertura de consciência. Então, a gente está literalmente tendo duas energias ali, extremamente ligadas, que primeiro é o raio de Saint-Germain, com o raio violeta, e a gente tem o raio do Serapis Bey, que é o raio branco, que é justamente esse que vai abrindo a consciência da gente, para que a gente possa assimilar as informações que estão sendo passadas no livro, né? E aí ele entra muito nessa questão da importância da gente se ligar a essas energias superiores, né? Nesse capítulo, ele fala muito que compreendo que não é o discípulo que escolhe o mestre. Ele até fala assim, ó, por mais que você, vamos dizer, se identifique com determinado mestre, não é você que escolhe o mestre, é o mestre que escolhe o discípulo, né? Ele fala muito isso para quê? Para transmitir a energia. Mas o que isso não significa que você não vá visitar cada um desses retiros para que você possa absorver essa energia e desenvolver essa sua capacidade de superar tanto os desafios como as dificuldades que a gente tem, né? Que é onde ele entra na questão de que, como ele fala até assim, ó, e não significa que, por eu não estar sendo regido por aquele mestre, que eu não possa receber essa energia, que eu não possa me conectar com essa energia e desenvolver aquilo que eu preciso, né? Então, assim, não é porque eu não sou regido por esse mestre que eu não possa absorver essa energia para mim e desenvolver aquela minha dificuldade que eu tenho sobre aquele assunto, que para mim ainda é um tabu, que para você, por exemplo, é o autorreconhecimento, né? É o se perceber, sair um pouco dessa energia muito forte de servilismo, porque você sabe, você falou uma coisa muito forte, assim, eu sei cuidar de todo mundo, mas eu não sei cuidar de mim, entendeu? Então, é uma energia muito forte de servilismo, entendeu? Eu sei servir, mas eu não sei ser servido. Entendeu? Sim, Então, eu me sinto até mal. Tipo, tirar um momento para o meu autocuidado. Às vezes eu fico, porra, eu poderia estar fazendo alguma coisa diferente, sabe? Qualquer outra coisa, mas parece que quando eu tiro aquele tempo para mim, é o fim do mundo. pronto. E aí ele fala que a gente tem essa possibilidade de, nesse momento que a gente vai se ligando com eles, de desenvolver a nossa consciência, né? E a gente consiga, através desse desenvolvimento de consciência, entender as nossas questões, as nossas dificuldades e resolver esses problemas que, para a gente, naquele momento, é uma limitação. Mas que, à medida que a gente vai se conectando com essas energias superiores, a gente vai ampliando a nossa visão, que não deixa de ser, por exemplo, o estudo de um livro desse. O estudo de um livro desse, ele traz muito essa visão, não é que é uma coisa de imediato, mas ele vai abrindo camadas, né? Você vai tendo essas camadas cada vez mais sendo colocadas para fora, é como se pegasse uma cebola e fosse descascando. Você vai vendo cada camada da cebola e vai abrindo cada vez mais, e vai vendo que tem outras coisas para serem vistas até chegar lá no pontinho X, né? E aí, através dessas energias, através dessas conexões que se tornam muito importantes, porque à medida que a gente vai desenvolvendo essa consciência, a gente também vai adquirindo confiança, a gente vai tendo força para entender que, nossa, se eu tive capacidade para isso, eu tenho capacidade para muito mais. E aí você vai desenvolvendo força, vai desenvolvendo coragem, vai desenvolvendo a capacidade de não ver as situações como um problema, mas sim uma situação de desafio, entendeu? Até a forma de você analisar as coisas é diferente. Você já não vai para a criança birrenta quando você vê uma situação difícil, você já para e já vai analisar como resolver, porque você já está no adulto, né?
Não precisa a criança vir para birrar. Você já está no adulto, você entendeu, é uma situação difícil, está tudo certo, é passível de eu aceitar essa situação difícil, mas o que que eu posso fazer para resolver? Qual é a minha parte dentro desse processo que eu preciso assimilar e desenvolver e me fortalecer nessa condição? Entendeu? Perfeito. E isso eu acho que é o nosso maior aprendizado nesse livro. Eu acho assim, a gente está, cada um no seu nível, no seu grau, está trabalhando a sua criança, tá? Cada um no seu nível, no seu grau, está trabalhando a sua criança. Está trabalhando as suas limitações, para quê? Para cada vez mais desenvolver essa confiança, e aí, ganhando essa confiança, a gente começa a ter esse poder consciente cada vez maior da presença, entendeu? Por que que é tão importante fazer esse desenvolvimento? Porque só através desse desenvolvimento a gente vai conseguindo cada vez mais nos aproximar dessa presença. Entendeu? Cada vez mais. E aí, nessas conexões que a gente vai fazendo com essa energia, a gente vai tendo cada vez mais a fortaleza na presença. Ela vai passando a ser nossa guardiã, porque no momento que a gente começa a fazer essas conexões e começa a se fortalecer, a gente começa a entrar em cada vez mais contato com essa presença, porque a gente não entra mais na birra. A gente começa a entender, aí tem aquele aumento da respiração, eu tenho aquele momento do espanto, mas depois eu vou me aceitando e a coisa vai acontecendo. E aquilo que, por exemplo, inicialmente, tudo que, quando você começa, todas as situações que você tem que começar a enfrentar, sempre é muito difícil as primeiras situações. Mas, tipo assim, depois de 3, 4 anos trabalhando essa questão de ver um problema e começar a trabalhar numa solução, com o tempo, essa questão de ser um problema já deixa de ser um problema, vai sendo uma dificuldade, um aprendizado. Você vai mudando a sua visão com relação à questão de problema. Não é um problema, é uma questão de aprendizado. É o meu aprendizado. O que é que eu não estou... Aí você vai começando a ver a limitação que você tem para conseguir assimilar aquele aprendizado. Então, você já vai tirando um pouco dessa rejeição e passa a entender melhor esse processo que é a engrenagem do movimento, né? E aí você vai conseguindo fazer a roda girar cada vez mais acelerada, porque você já não cria resistência. Você já vai entendendo e seguindo o fluxo. Não quer dizer que porque você está seguindo o fluxo, você já entendeu tudo, mas você se permite, você se abre ao conhecimento e automaticamente aquelas informações que você precisa vão chegando. Entendeu? Eu só tenho uma coisa para dizer mais para a Isa. Que você tem que entender, Isa linda, é que se existe em você uma divina presença, você é uma pessoa... Por aí você já vai olhando o seu imenso valor. E se isso lhe foi revelado, olha só, que privilégio você conseguir essa revelação. Não é uma coisa qualquer. Não é. Não é mesmo. Então, como disse a Andressa aí, é mudar a maneira de ver. Ah, eu não consigo ser tudo isso. Ah, se o mestre está dizendo que eu sou isso, mesmo que eu, Isa, não aceite de alguma forma, então, deixa eu procurar essa pessoa. Deixa eu procurar toda essa beleza, entendeu? Que Deus me faça ver, que Nossa Senhora me faça ver toda essa beleza que tem dentro do meu coração, que tem dentro desse meu ser, que esse livro fala tanto, porque você é o centro, Isa. Não é o mestre ascensionado, por mais que Jesus seja importante, não é Jesus. É você o centro. Você é o seu centro nesse momento, desse estudo, desse autorreconhecimento. Entendeu? E você no espaço vazio, e é você ali. Você tem que perceber que a questão das engrenagens, elas vão se quebrar, mas a roda continua girando, meu amor. E o que era a engrenagem que fazia acontecer, começa a passar por cima de você e lhe transformar igual aquelas canas
de fazer caldo de cana, e você, meu amor, você vai estar ali igual elas, sugada, sem nada, certo? E por mais que isso possa até parecer engraçado, mas é a minha tentativa de tentar fazer você entender que você é uma menina cheia de imensos conteúdos. Você tem uma capacidade fantástica de olhar as pessoas. Então, peça a Nossa Senhora, minha mãe, me conduza. Eu não sei. Jesus, venha comigo. Eu não sei, Jesus. Então, venha comigo, me ensine a fazer essa reconexão comigo mesmo. Porque na sua voz a gente percebe essa desunião consigo, né? E eu acho que, nem sei se era para me estar dizendo tudo isso, mas assim, é uma reunião muito importante e eu acho que você tem total capacidade de começar esse trabalho, fazer realmente ele por você. Tem uma expressão na página 89 que eu recomendo que você faça, até como tu não fez teu japamala, faz essa oração. Aqui eu vou dizer primeiro o prefácio. Ele diz assim: e a maravilhosa e milagrosa presença que pode resolver todas as coisas, não só problemas, como também questões que necessitem de revelações e respostas. Uma grandiosa afirmação que traria enorme ajuda seria dizerem: eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo que necessito realizar. Então, tu pegar essa oração e colocar para essa questão do tudo que eu necessito realizar, tu pode substituir por essa minha por tudo que eu necessito entender de como me amar, certo? Porque você precisa desenvolver esse auto-amor, né? Onde E foi aí, isso? na 89, o segundo parágrafo, porque tem o restinho do parágrafo anterior, aí tem o primeiro e o segundo parágrafo. Sim, sim. Nele é a última parte desse parágrafo, literalmente o decreto. Então, assim, em situações em que você tem uma limitação, como é o caso, então é uma afirmação que vale a pena você estar utilizando para você desenvolver cada vez mais essa capacidade de conhecimento. Conseguiu achar, Claudinha? É no 89 é o segundo parágrafo. Tem assim, os discípulos é o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo é procurai. Aí, lá pelo meio do segundo parágrafo, tem assim, e a maravilhosa e milagrosa presença que pode resolver todas as coisas, não só problemas, como também questões que necessitem de revelações e respostas. certo. Uma afirmação grandiosa que traria enorme ajuda seria dizerem: eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. E se visualizar nesse alto amor, tá? E aí fazer isso no teu japamala todos os dias. E se visualizando nesse alto amor. Entendeu? Sim, sim. Eu acho muito engraçado. Para não dizer preocupante ou outro sinônimo, porque é incrível como tá tudo interligado. Tudo, 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 tudo interligado. Porque é muito de olhar para trás, né? E eu lembro muito de um questionamento que eu fiz de, de e parando até para pensar agora, é um cuidado de auto-amor, né? De auto-reconhecimento. O fato de, por exemplo, no começo do livro, quando a gente começou a estudar, eu olhava assim e, poxa vida, já é bem a 10ª vez que eles estão lendo o livro e todo mundo já sabe quem eu sou, mas e eu, quem eu sou, sabe? E eu morta de vergonha, de tipo, meu Deus, sabe? E agora eu realmente consigo entender o eu sou e estou entendendo quem eu sou para que nós possamos ficar em sintonia. E é muito interessante ver esse reconhecimento.
esse reconhecimento não, como é que eu posso dizer? Esse crescimento, essa evolução, sabe? De poder realmente dizer: "Nossa, eu sou capaz. Eu não sou aquela sementinha que plantaram na minha cabeça. Essa horta minha horta aqui tá sabotada, eu estou plantando morangos e eu vou colher morangos". Exato, Entendeu? é É isso mesmo. muito é muito muito legal. E voltando à questão desse discurso, né, do mestre, de que é o mestre que escolhe a gente. Eu sempre tive uma afinidade muito grande com o mestre que eu achava que era meu mestre e pronto, e vamos arrasar juntas. Só que não, muito pelo contrário. Eu fui entendendo, fui conhecendo, e nessa jornada evolutiva, né, eu tenho percebido que é realmente o meu mestre que me escolheu, entendeu? Não Exatamente. é sem questionamento, sem ego, sem vaidade. Estamos ali, vamos aprender a caminhar juntos para poder evoluir. É isso mesmo. Gerson? Não tenho nada a acrescentar, não. Concordo com tudo. Eu salvei foi alguns discursos, né? Eu mandei aí, Eu vi aqui as mensagens. é o que tu tinha falado lá, né? Só enfatizar que ele fala que o ideal em todas as impressões dos sentidos é manter-se no caminho do meio, o equilíbrio, né? O centro, conservando sempre a tranquila mestria do eu sou. Isso permitirá o estabelecimento de um constante afluxo de ideias criadoras de energia a partir do coração do grande Sol Central, de onde surge este grande ser, o Deus do Himalaia. Isso tornará possível receber e usar infinitamente mais essa energia radiante que dele emana. Porque ele fala que você atrai muita coisa, né? Aí ele fala bem, cadê? Os discípulos sinceros deverão sempre evitar, sempre que possível, ouvir coisas perturbadoras, porque Mas assim, procedendo, deixam muitas vezes entrar inconscientemente elementos indesejáveis. Quando não puderem, com descrição, evitar ouvir coisas desse gênero, deverão usar o seguinte, eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo que tenta me perturbar. E também pode ser o círculo de proteção, né? Sim. Dessa forma, não vos, dessa forma, não só vos protegereis, como também ajudareis a outra pessoa. E é isso que eu tenho a acrescentar. E aí ele fala um pouco dessa questão da gente, ele fala assim, muito sucinto, né, sobre a questão das universidades do espírito, mas eu achei pontual, porque é uma coisa que eu fazia muito, e aí eu acabei deixando um pouco de mão, mas eu, como a gente está falando de novo do livro, e ele fala muito dessa questão da gente buscar, tentar se conectar com esses retiros, né, das universidades do espírito. Aí eu coloquei para vocês aqui o calendáriozinho de cada um, né? Então, assim, a gente já está no finalzinho de abril, tipo, hoje, por exemplo, é o último dia para visitar Saint-Germain, e a partir de amanhã já vai ser o retiro do Mestre Lanto, né? E aí a gente já vai poder absorver um pouco dessa energia do raio do Mestre Lanto, que é o dourado. Então, já aí já vai se ligando em toda. Eu botei até julho, né? Porque é o momento que a gente tem reunião, para não ficar uma coisa muito extensa, e aí, posteriormente, a gente depois vocês me lembrem de passar para vocês de julho para dezembro, tá? Porque aí a gente vai colocando o calendário. E aqui é a oração que você faz para pedir para Arcanjo Miguel vir né, em companhia com você, né? E aí você vai dizer qual é o retiro do mestre, né? Que você, por exemplo, o Arcanjo Miguel, para me acompanhar até o retiro, aí vocês vão olhar lá no calendário qual é o retiro para poder do respeito. Aí vai falar o nome do mestre, que você deseja ir para que você deseja ir para esse retiro, e aí você vai aqui literalmente fazendo a oraçãozinha do mestre para poder conduzir o teu espírito para esses recintos. Então, assim, se vocês quiserem cada vez mais desenvolver um nível de consciência, eu recomendo que vocês coloquem o seu espírito para ir
fazer esse processo nas universidades do espírito para cada vez mais abrir esse nível de consciência, né? Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão expandindo mais essa consciência de vocês e com a capacidade de fazer verdadeiras mudanças, né? No processo. Certeza. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que fechou aí. Depois tu manda os slides, né? Mando sim. Eu vou mandar os slides, sim. Eu sempre não estou mandando não os slides no final da aula. Para mim, eu estava. Não Tá, sei, tu manda. Mando, né? Porque eu acho que eu Uhum. mando tanto os slides como eu mando a transcrição. E é o que eu não estou Sim. mandando logo de início, por exemplo, eu estou devendo mandar a reunião gravada da vez passada. Então, vou mandar da reunião passada, porque assim demora um pouco a subir, aí como essa semana foi mais atribulada, acabei meio que esquecendo de ver essa questão de enviar para vocês, mas aí eu envio, viu? Tanto da semana passada como dessa semana, como a de hoje, certo? E aí ele fala mesmo dessa questão desses ciclos, né, dos ciclos de aprendizado, a enfatização de que a gente não pode controlar a velocidade desse ciclo, a gente não pode dizer como é que ele vai rodar, quem vai rodar é ele, e você tem que estar atento ao acolher, né, esse novo ciclo. A gente mesmo agora, mesmo a gente está no movimento do ciclo 1, né, agora mesmo desse movimento desse ano de 2026, para efeito de Terra, esse é um início de um ciclo, né? Um ciclo de 7 anos. Então, tudo que vocês desenvolverem nesse ciclo, a possibilidade dele ficar irradiando nos outros 6 anos é muito alta. Então, tudo que vocês puderem fazer de conhecimento, seja um conhecimento no trabalho, seja um autoconhecimento, se vocês percebem que existem limitações em vocês, que precisam ser trabalhadas, eu realmente recomendo que vocês façam esses processos ou em terapias, ou realmente nesse autoconhecimento, em estudos mais aprofundados, mas que busquem, né? Porque é justamente essa energia que vai girar para vocês nos outros 6 anos. Então, quanto mais vocês vibrarem para que isso realmente se desenvolva, vocês vão mantendo a velocidade do teu ciclo. E a tendência é que vocês, à medida que vocês vão tirando mais essa resistência do conhecimento, é que esse ciclo se torne mais veloz, né? Mais dinâmico, mais rápido, vocês consigam assimilar mais as coisas com facilidade. E eu percebo isso muito fortemente, que essa semana eu fui na nutróloga, e ela, quando eu entrei na sala, ela olhou para mim e disse assim, mulher, é tu mesmo a dona desses exames, porque eu estava pensando que eu ia chegar com uma pessoa aqui desfalecida, e a pessoa está sorrindo. Eu não estou entendendo, não está batendo com os exames, não está batendo, ela disse, não está batendo as informações dos exames contigo. E aí, eu conversando com ela, o que eu fazia, que ela disse, como é que é o seu dia? E eu fui comentando meu dia, ela disse, mulher, como é que tu não tem energia para fazer tudo isso? Pelo amor de Deus. Porque eu já estou cansada só de ouvir, eu imagino tendo que vivenciar o teu dia. E aí você vai entendendo que é interessante que isso é a história de você já interiorizar, de você já lembra dos níveis de consciência que eu falei lá no primeiro momento. Você vai primeiro desenvolvendo a dinâmica, que aí você vai tendo ciência, depois você vai tendo a consciência, depois vai ficando inconsciente, porque já está tão mantrado dentro de você que já se torna inconsciente e você já não vê uma dificuldade para você, é natural, faz parte da sua vida, pronto. Essa coisa da dinâmica de conseguir ter a similaridade e a velocidade de conseguir e desenvolver as informações foi uma coisa que eu me coloquei muito na vida, né? Então, naturalmente, as coisas fluem. Por exemplo, hoje mesmo eu tive uma situação que a pessoa pediu assim, preciso que você faça um regulamento para o setor X. Em 5 minutos eu fiz um regulamento. Mas por quê? Porque a coisa já está a coisa de desenvolver o conhecimento, de nada ser difícil, tudo ser aprendizado, a mente já assimilou, ela já entendeu que é dessa forma. Então, ela vai automaticamente. Para ela, não existe dificuldade nesse aprendizado, porque ela já entendeu que tudo é um aprendizado, entendeu?
Então, no momento que a gente vai se colocando, aí a gente vai aumentar, e naturalmente a gente sai de uma velocidade que aí até a minha ex-coordenadora do fiscal, ela chegou para mim e disse assim, Andresa, o teu dia não é um dia de 24 horas. Eu não entendo como é que tu consegue fazer tudo isso no teu dia. Aí eu entendo que é onde você diz assim, a dobra do tempo. Você dobra o seu tempo. Porque o seu tempo não é o tempo terreno, é um tempo depois. Que você consegue fazer esse desdobramento a ponto de você conseguir fazer todas as coisas que tem para fazer e conseguir realizar tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Por quê? Porque você começou a entender que você não pode prender a engrenagem, você tem que seguir o fluxo. É verdade. Pronto. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Não, tá fechado. Não. Pronto. Ver se eu pego aqui agora a abertura do... Abertura não, né? A limpeza dos chakras. Só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Procurar aqui. Deixa eu ver se eu vou ter aqui. Não tá. Para. Ai, vai abrir aqui, não quero que abra aqui, não. Peraí. Abriu, acabou abrindo. Eu vou dar uma parada na reunião, porque como a gente já fez a reunião em si, essa parte aqui eu vou deixar fora da reunião, tá? Então, eu vou parar de fazer a gravação aqui e a gente vai fazer literalmente a limpeza. Pronto. Vale, eu fiz eu parar a apresentação. Peraí, era para parar a gravação. Calma.